vamos começar então aqui a falar um pouco sobre geometria analítica no plano. O que eu vou fazer aqui nesta aula vai ser rever alguns conceitos deste assunto e também vou explicar de onde é que vêm essas equações, algumas dicas, basicamente algumas informações essenciais para nós, por exemplo, começarmos a desenvolver aqui também algumas estratégias para resolver aqui alguns exercícios de geometria analítica. Porque no fundo esta aula tem como objetivo também preparar para certos tipos de questões, ok? Então vamos primeiramente começar a trabalhar com o nosso plano cartesiano, ok? Portanto, o nosso plano cartesiano, eu vou ter aqui um eixo ao y, vou ter aqui o eixo ao x. Como é óbvio, quando aqui falamos sobre a geometria analítica no plano, o nosso objeto de estudo vai ser então aqui as nossas entidades geométricas representadas no mesmo. O nosso objetivo agora vai ser essencialmente relacionar a álgebra com a geometria. Nós vamos descrever aqui as entidades geométricas por intermédio de equações. O que é que isso significa? Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui, antes quando nós trabalhávamos com a geometria plana, nós, por exemplo, analisávamos a circunferência, analisávamos, sei lá, imaginem que eu tinha aqui um segmento de reta que vai de um ponto A para um ponto B. Nós analisávamos e podíamos então construir geometricamente a mediatriz. Para quem não sabe, a mediatriz de um segmento de reta é, digamos assim, a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, certo? E é perpendicular ao segmento em questão, como é óbvio. Ok? Porque eu poderia ter aqui uma reta que eu até vou desenhar a azul, que poderia passar efetivamente aqui no ponto médio do meu segmento, mas esta reta aqui ela não é perpendicular como o segmento em questão. Esta reta a verde que eu estou aqui a representar, ela é mediatriz do meu segmento AB, porque ela passa no ponto médio do meu segmento em questão, ok? E essencialmente acaba por realizar aqui um ângulo de 90 graus com esta reta aqui. E então o que eu estava a dizer é o seguinte: nós quando estávamos a trabalhar com geometria plana, nós aprendemos como é que podemos construir ou determinar geometricamente essa reta, mas imaginem que eu tenho aqui um segmento qualquer aqui no meu plano, certo? Tenho aqui o meu segmento A e B. Imaginem que eu tenho informações acerca das coordenadas do meu ponto A e tenho informações acerca das coordenadas do meu ponto B. Será que eu consigo, por exemplo, será que eu consigo definir analiticamente esta reta a verde? Tendo estas duas informações eu consigo, certo? E isso é uma coisa extremamente interessante. A geometria analítica acaba por possibilitar, digamos assim, essa informação. Para além disso, porventura, para dar outro exemplo, imaginem que eu tenho aqui uma circunferência. Será que se eu tiver informações acerca do centro da circunferência e do raio, será que eu consigo definir uma equação que caracteriza esta circunferência? Consigo. Nós depois vamos analisar qual é a condição que nós utilizamos para criar esta entidade geométrica que nós aqui estamos a visualizar. Mas o que eu aqui quero pelo menos fazer nesta parte inicial é explicar, digamos assim, a relação entre a geometria e a álgebra, certo? Antigamente nós trabalhávamos de certa forma, de maneira mais desconectada com a álgebra. Agora nós vamos essencialmente utilizar a álgebra como uma ferramenta para nós conseguirmos então aqui descrever estas entidades geométricas, solucionar problemas geométricos. Então a geometria analítica vai ser um campo de estudo extremamente importante aqui na matemática, porque nós vamos conseguir solucionar problemas geométricos utilizando a álgebra, ok? Pronto. O que é que eu aqui vou começar então por abordar nesta primeira parte? Eu vou falar um pouco sobre os quadrantes, ok? Portanto, o que a gente aqui precisa de entender é o seguinte: aquilo que nós aqui estamos a verificar é o nosso eixo ao y, ok? Portanto, se o eixo ao y, ou o nosso eixo vertical seria basicamente este eixo aqui, o nosso eixo horizontal seria o eixo ao x, como nós estamos a verificar. Estes dois eixos vão se intersetar no ponto de coordenadas 0, 0, portanto aqui este ponto que eu vou estar a representar a verde seria a origem do nosso referencial, como nós aqui conseguimos visualizar. E a interseção destas duas retas vai essencialmente dividir o nosso plano em 4 partes iguais, certo? Então aqui vamos ter o nosso primeiro quadrante, aqui vamos ter o nosso segundo quadrante, aqui vamos ter o nosso terceiro quadrante e aqui vamos ter o nosso quarto quadrante. Então o nosso plano vai ser dividido em 4 partes, certo? Em 4, podemos pensar como semiplanos. Então vou ter aqui o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que é importante aqui a gente perceber é o seguinte: a partir do momento que nós temos esta interseção, nós vamos conseguir verificar uma coisa bastante fenomenal, que é o seguinte: um determinado ponto vai ser representado por uma coordenada em x, por uma coordenada de y, claro, mas imaginem que eu queria averiguar se esse ponto pertence ao meu segundo quadrante, ou ao quarto quadrante, ou ao terceiro, ou ao primeiro, não interessa. Um ponto, para pertencer a um determinado quadrante, vai ter de verificar certas condições. Vamos então analisar aqui a primeira situação. Um ponto que pertence ao primeiro quadrante vai ser um ponto que vai ter o valor da ordenada positivo. Então vamos dizer que, sei lá, aqui é x.
e vai ter o valor da abscissa também positivo, ok? Portanto é um valor que vai ter a abscissa e a ordenada positiva. Depois, um ponto que pertence ao segundo quadrante vai ser um ponto que vai ter a abscissa negativa e a ordenada positiva. E nós conseguimos facilmente verificar o porquê, certo? Depois, no terceiro quadrante, nós vamos ter então pontos que vão ter a abscissa e a ordenada nula. Nula, desculpem, a negativa. Ou seja, todos os pontos que pertencem aqui ao terceiro quadrante vão ter valores negativos de abscissas e de ordenadas. E no quarto quadrante nós vamos ter então pontos com valores positivos de abscissa, só que vão ter valores de ordenada negativos, ok? Ou seja, aqui vamos ter basicamente o seguinte. Aqui temos o nosso semi-eixo positivo ao y. Aqui temos o semi-eixo negativo ao y. Aqui vamos ter o semi-eixo negativo ao x. Aqui vamos ter o semi-eixo positivo ao x. Ou seja, o que isso significa é o seguinte. Neste eixo e neste eixo vamos ter essencialmente coordenadas positivas. Neste eixo e neste eixo vamos então ter coordenadas negativas. A ideia é essa. Ou vamos ter valores negativos. Eu digo coordenadas, mas valores, certo? Que depois vão ser ou abscissas ou ordenadas, claro. Depende também do nosso eixo em questão. Mas isto aqui é simplesmente um esquema para nós conseguirmos então perceber que dependendo da região que o nosso ponto vai estar, ele vai ter de cumprir certos requisitos, como é óbvio. Imaginem que eu queria que este ponto... por exemplo, imaginem que eu tinha aqui um par ordenado qualquer, ok? Só para dar um exemplo, imaginem que eu tinha aqui um ponto P e ele tinha estas coordenadas, sei lá, 2K, com K, e a sua abscissa era 2K e a sua ordenada era K mais 1. Imaginem que eu tinha então este par ordenado, ok? Então a sua abscissa é 2K e a sua ordenada é K mais 1. Imaginem que eu queria fazer com que este ponto pertencesse, sei lá, ao primeiro quadrante. O que é que eu aqui tinha de verificar obrigatoriamente? O que é que eu aqui tinha de verificar, essencialmente, é que a sua abscissa tinha de ser maior do que 0, tinha de ser um valor positivo, e, simultaneamente, a sua ordenada também tinha de ser um valor positivo, maior do que 0. Então, isso implicaria, nestas condições, que 2K tinha de ser maior do que 0, e K mais 1 tinha de ser também maior do que 0. E nós aqui o que nós tínhamos de fazer era, basicamente, resolver estas inequações, depois fazer a interseção das respectivas soluções, para averiguar que valores é que K poderia assumir de modo a que este ponto P pertencesse ao primeiro quadrante, ok? É uma pergunta que às vezes pode ser típica e é sempre importante nós aqui percebermos que o ponto, quando ele está representado no nosso referencial ortonormado, ele normalmente vai ocupar algum tipo de região. Pode não necessariamente estar aqui presente nos quadrantes. Existem certos pontos que estão representados ou que vão estar nos nossos eixos coordenados. Então imaginem este ponto aqui que eu representei em verde. Uma coisa que nós vamos verificar é o seguinte. Estes pontos aqui que eu estou a representar, estas abscissas na origem, são pontos que vão ter a abscissa valendo um certo valor, pode ser positivo ou negativo, mas a sua respectiva ordenada vai ser 0. Porque eles não têm nenhuma elevação. Eles aqui estão basicamente presos. Eles não têm um valor de abscissa. No entanto, existem outros pontos, em contrapartida, as ordenadas na origem, são estes pontos aqui que pertencem então a este eixo, certo? São pontos que vão ter um determinado valor de ordenada, no entanto a sua abscissa acaba por ser 0, ok? Porque eles não têm qualquer tipo de andamento neste sentido ou neste outro sentido, ok? A ideia é essa. Portanto vamos ter aqui 0, vamos ter aqui, sei lá, YA, não, YB, certo? Porque aqui não seria o mesmo ponto. Mas isto aqui é simplesmente para representar. Reparem, os pontos aqui que eu estou a representar a azul, eles teriam de certa forma esta configuração, ok? Portanto eu até vou aqui destacar. E depois estes pontos aqui a verde que eu representei teriam esta configuração genérica. Claro que obviamente eles iriam variar entre si, certo? O XA deste ponto seria diferente do XA deste ponto, ou seja, a abscissa deste ponto seria diferente desta. Mas é como é óbvio, certo? Mas nós iríamos verificar sempre um padrão interessante. Todos estes pontos teriam a ordenada nula e todos estes pontos aqui teriam a abscissa nula, ok? Isto é só para falar sobre as situações que nós essencialmente podemos ter. Pronto. E nesta parte então inicial conseguimos então ter aqui uma ideia básica sobre o nosso plano cartesiano. Lembrando que nós em geometria analítica, e não só, nós representamos normalmente os pontos em geometria por letras maiúsculas. Portanto aqui o ponto A, ele vai ser representado por um par ordenado, ok? Qual é a relação entre o ponto e o par ordenado? Primeiro, um par ordenado ele vai ser constituído por uma abscissa e por uma ordenada e, como é óbvio, nós podemos representar, ok? Eu não vou fazer isso porque é algo extremamente básico e simples e, de certa forma, também intuitivo, certo? Portanto, sei lá, imagine que eu tinha aqui o par ordenado, eu tinha aqui, sei lá, o ponto 3, 1. Como é que eu vou representar ele no plano? É simples.
certo? Ando, neste sentido, 3 e depois subo uma vez. É fácil. E depois seria esse ponto de interseção e aqui está o ponto B representado. Mas eu não vou fazer isso porque é algo extremamente simples e eu não vou essencialmente estar muito preocupado com isso. O que é importante aqui é perceber que no nosso plano cartesiano, é preciso ter cuidado com isso. Nós também podemos ter vetores, certo? É uma coisa que nós depois vamos verificar também na nossa geometria analítica. E quando nós temos vetores, é sempre preciso ter cuidado com isto. Um par ordenado no nosso plano cartesiano pode representar tanto um vetor ao mesmo tempo como um ponto, certo? E daí depois surge a noção do vetor posição de um ponto, que é um conceito que eu depois posso abordar em aulas futuras, mas é uma situação que pode acontecer, ok? O que é que eu agora vou começar então aqui por abordar, certo? Eu vou fazer o seguinte, nesta parte agora da aula eu vou falar então um pouco sobre a distância entre dois pontos no plano, ok? Portanto, eu vou desenhar aqui o nosso referencial ortonormado, ok? Portanto, aqui vou ter o eixo OX e aqui o eixo OY. E vamos ter aqui o seguinte, imaginem que eu tenho aqui, sei lá, aliás, eu acho que vou estender aqui um pouco o meu referencial, ok? Porque aqui acho que não vou ter muito espaço. É melhor, eu vou estender um pouco o meu referencial. Porque infelizmente aqui não vou ter muito espaço, ok? E eu quero essencialmente trabalhar com estas ideias de maneira mais expressiva, ok? Portanto, aqui vou ter o eixo Y, o eixo X. E eu vou só trabalhar aqui no primeiro quadrante, portanto, nem sequer vou representar aqui a extensão destas duas retas. Portanto, imaginem que eu tenho aqui, sei lá, um ponto A. Este ponto aqui, certo? Ele vai ter um determinado valor de abscissa. Vou dizer que vai ser este valor aqui. E vai ter um determinado valor de ordenado. Okay? Portanto, eu vou dizer que a abscissa desse ponto é xa. E eu vou dizer que a sua ordenada é YA. Depois eu vou ter aqui outro ponto, que eu vou tentar representar aqui. Ok? E este ponto, ele acaba por ter também uma determinada coordenada. Ok? Em X. E também vai ter uma coordenada em Y. Deixa-me só aqui apresentar um pouco melhor isto. Pronto, aqui está. Certo? Portanto, aqui vamos ter... aliás, eu vou fazer este tracejado para ficar um bocadinho mais estético. Isto é completamente irrelevante. Está mais estético, mas fica um bocadinho mais bonito isto. Eu vou dizer que isto aqui é XB. E eu aqui vou ter então a ordenada do meu ponto B. Ok? Eu vou só estender aqui um pouco o meu eixo. Pronto. Aqui vamos ter então o nosso eixo Y. Vamos supor que, atenção, como é óbvio, estas retas elas têm de ser ortogonais. Porque se elas não forem ortogonais, tudo aquilo que nós aqui estamos a construir não vai valer, não vai ser válido. Certo? Porque aqui não posso construir um triângulo retângulo se eu não tiver uma relação de ortogonalidade entre estas duas retas. Mas, como é óbvio, supondo, atenção, que no nosso cenário estas duas retas aqui são perpendiculares entre si. Ok? Portanto, aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Mas o que é que a gente aqui precisa perceber? Que eu tenho então aqui o meu ponto A, eu vou tentar representar aqui, e depois eu vou ter aqui o nosso ponto B. E eu quero, por exemplo, imaginem que eu tenho então as coordenadas do meu ponto A e as coordenadas do meu ponto B. Então tenho aqui que o meu ponto A tem estas coordenadas, portanto o ponto A tem a abscissa XA e tem a ordenada YA, e o ponto B tem a abscissa XB e tem a ordenada YB. Então temos estas informações. E imagine que eu quero calcular então a distância entre o ponto A e o ponto B. Primeiro, o que é que seria a distância entre o ponto A e o ponto B? A distância entre o ponto A e o ponto B seria basicamente este segmento aqui de reta que eu vou representar. Seria a medida deste segmento aqui, a parede que eu estou a representar. Se eu conhecer a medida deste segmento, eu descobriria então, em suma, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então eu vou colocar aqui, e atenção, como é que nós representamos em geometria analítica a distância entre o ponto A e o ponto B? Colocamos distância, colocamos aqui A, vírgula, B. Essa distância que nós aqui estamos a verificar seria exatamente igual ao comprimento do meu segmento AB. Okay? Isso é algo que nós aqui conseguimos então visualizar geometricamente. E agora aqui entra a grande questão. A ideia é o seguinte, existe uma fórmula na geometria analítica, certo, que é a forma da distância entre dois pontos no plano. Essa fórmula nós utilizamos para calcular aquilo que nós essencialmente queremos, certo? Já o próprio nome indica, certo, que é a distância entre dois pontos no nosso plano. Só que de onde é que ela vem, como é que ela é construída, vamos então aqui analisar a situação. Eu quero descobrir aqui este parâmetro x. Eu vou designar isto como x, ok? O que eu aqui posso fazer é criar um triângulo retângulo. Portanto, vou ter aqui este triângulo retângulo.
E eu sei que eu tenho aqui um triângulo retângulo, porque essencialmente eu sei que estas projeções vão ser ortogonais, certo? As projeções das coordenadas destes pontos vão ser ortogonais, as retas, tanto o eixo ou x como o eixo ou y vão ser retas perpendiculares entre si, portanto eu sei definitivamente que este triângulo em questão vai ser um triângulo retângulo. A partir do momento que nós temos então um triângulo retângulo, e reparem uma coisa, eu tenho então a hipotenusa, ou a medida da hipotenusa do nosso triângulo retângulo vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B, porque vai ser igual ao comprimento do segmento AB, que nada mais é do que a distância entre esses dois pontos. Porquê que eu estou então aqui a criar um triângulo retângulo? Porque se eu tenho então a hipotenusa, eu preciso então dos catetos, e depois vou ter uma equação que me vai relacionar este elemento em questão que eu quero essencialmente então obter, certo? Por uma via analítica. Então o que eu agora vou começar a analisar vai ser a medida destes lados do nosso triângulo. Primeiro, podemos pensar desta maneira. Portanto, aqui reparem, o comprimento deste lado do nosso triângulo seria a variação em x, certo? A variação em x eu vou postular como sendo o xb menos o xa, mas também seria equivalente a dizer que seria o módulo de xa menos xb. Daria o mesmo, mas como é óbvio eu não vou estar aqui a trabalhar com o módulo, se bem que depois vamos elevar ao quadrado, portanto também aqui é completamente indiferente qual é que nós utilizamos, mas eu vou utilizar aqui esta primeira expressão, ok? Portanto isto aqui é extremamente importante. E vamos tirar informações acerca também deste outro lado. Este outro lado, como nós aqui estamos a verificar, vai ser a variação em y. Certo? Vai ser a variação das ordenadas dos meus pontos. Ou seja, isto seria, por outras palavras, yb menos ya. Ok? Aqui nós não precisamos colocar módulo, porque eu estou a pegar um número maior, eu estou a pegar um número grande e a subtrair um número mais pequeno. Então não há necessidade de colocar módulo. Mas se eu estivesse a fazer a subtração inversa, eu tinha de colocar aqui o módulo. Ok? Pronto. Então temos aqui esta outra informação, que é extremamente importante. O que eu agora vou fazer é o seguinte. Eu consigo então relacionar aqui a medida do meu segmento A a B, que eu aqui então acabei por dizer que é x. Eu sei que se eu tenho então um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa vai ser exatamente igual à soma dos catetos ao quadrado. Então o que eu vou ter aqui é simplesmente x ao quadrado vai ser igual a variação de x elevado ao quadrado mais variação de y elevado ao quadrado. A ordem aqui não importa porque, como é óbvio, tem uma adição, portanto é completamente irrelevante, ok? E então isso significa que x ao quadrado vai ser igual a... Portanto, a variação em x, como nós verificamos, vai ser xb menos xa elevado ao quadrado. E depois a variação em y vai ser simplesmente yb menos ya elevado ao quadrado. Ora, o que eu agora vou fazer é o seguinte, como eu quero descobrir o valor de x, e atenção, é uma distância, eu não vou equacionar aqui uma solução negativa, portanto x vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa mais yb menos ya, ok? E elevado ao quadrado, ok? Portanto, a ideia é o seguinte, isto aqui que nós estamos a verificar seria então a forma da distância entre, então até vou colocar aqui da maneira mais formal, x vai ser o quê? Vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B. Então a distância entre o ponto A e o ponto B seria a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya elevado ao quadrado, ok? E isto aqui é extremamente importante, portanto a lógica aqui é o seguinte, dado um ponto A com as coordenadas xa e ya, e dado um ponto B com as coordenadas xb e yb, nós temos então aqui esta equação que nos permite calcular a distância entre estes dois pontos. Isto aqui acaba por ser extremamente importante. Eu acho muito mais interessante nós conseguirmos então construir aqui esta equação do que essencialmente memorizá-la sem entender, mas é extremamente interessante. Reparem que nós então conseguimos construir este triângulo retângulo e a partir daí nós conseguimos então criar aqui uma espécie de equação ou fórmula que nos permite determinar essa informação geométrica. Então reparem que imaginem que eu tinha então um problema que era o seguinte, davam-nos as coordenadas dos pontos A e B. Eu facilmente consegui calcular a distância entre estes dois pontos no nosso plano. Então consegui determinar uma informação geométrica através de cálculos numéricos. Isso é extremamente importante. No fundo isso acaba por ser a essência da geometria analítica, ok? Portanto, isto aqui que nós estamos a observar é extremamente interessante, ok? Eu quero chamar pelo menos a atenção a duas situações, ok? Portanto, imaginem que eu tenho aqui esta primeira situação. Imaginem que eu tenho então aqui
o nosso eixo ao y, e aqui tem o eixo ao x. E eu vou ter aqui, sei lá, o ponto, vou dizer que isto aqui vai ser o ponto A, e isto aqui vai ser o ponto B, ok? Pronto. Uma coisa que nós aqui conseguimos verificar é o seguinte: o ponto A e o ponto B é como se eles pertencessem a uma mesma reta de equação x igual, sei lá, eu vou dizer que aqui vai ser o A, ok? Portanto, imagina que eu tinha aqui uma equação x igual a A. O que eu aqui podia dizer é que o ponto A e o ponto B pertencem à reta de equação x igual a A, que é uma reta, atenção, não vou agora falar essencialmente muito sobre retas, mas seria uma reta essencialmente vertical. E essa reta passaria pelo ponto A e pelo ponto B, já que estes pontos, como nós aqui estamos a visualizar, acabam por ter a mesma abscissa, ok? Pronto, eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou ter que o ponto B vai ter um determinado valor de ordenada, o ponto A também vai ter um determinado valor de ordenada, isso também vamos conseguir aqui verificar. Pronto, eu vou dizer então que esse valor vai ser YA, não, vou dizer que é Z, e eu vou dizer que este é D, ok? Pronto. Também posso utilizar estas letras, não há qualquer problema. Então o que eu aqui quero dizer é o seguinte, e porquê que eu estou aqui a dizer primeira situação, primeira ocasião? Como assim? O que é que eu quero aqui dizer com isto? Eu quero analisar então um caso especial em que o que é que acontece quando nós estamos a calcular a distância entre dois pontos que acabam por ter a mesma abscissa. Então reparem uma coisa, acabam por ter a mesma abscissa, certo? O que acontece aqui é o seguinte, neste caso aqui, se nós verificarmos, se eu fizer então esse cálculo, eu vou ter A menos A, isto vai ser zero. Ou seja, isso significa que a variação em x é nula, é zero, ou seja, não varia. Isso significa então que os pontos, pelo menos, vão pertencer a uma reta de equação x igual a A, certo? Estes dois pontos vão ter vão pertencer à mesma reta, certo? É pelo menos essa reta em questão. Tem o mesmo valor da abscissa. No entanto, a única diferença que vai existir entre o ponto A e o ponto B vai ser em relação à questão das ordenadas. Reparem que o ponto A vai ter a ordenada Z, o ponto B vai ter a ordenada D. O que acontece se eu tentar calcular então a distância entre esses dois pontos? Então vou utilizar aqui a forma da distância. Porque atenção, neste tipo de situações nós podemos encurtar um pouco o nosso tempo. Neste caso eu não precisava de utilizar aquela fórmula necessariamente, mas se eu utilizasse eu iria ter distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz quadrada, ok? E teria, neste caso, portanto até vou anotar A e B. Portanto A e B vão ter a mesma abscissa, aqui vai ser A, aqui vai ser A. E depois, a ordenada de A vai ser Z, a ordenada de B vai ser D, ok? Portanto o que eu iria ter aqui era simplesmente A menos A, ok? Ao quadrado, mais Z menos D, ou D menos Z, a mesma coisa. O que eu aqui quero chamar a atenção é o seguinte, reparem, o que eu iria ter aqui era simplesmente A menos A, que dava 0, e 0 elevado ao quadrado. Portanto, este termo aqui era completamente eliminado. E então o que eu iria ter era que a distância entre um ponto A e um ponto B seria simplesmente Z menos D, elevado ao quadrado. Ou D menos Z. E isto é exatamente o que? Isto vai ser exatamente igual à variação de Y, vai ser a variação de Y, neste contexto, elevado ao quadrado. Ok? O que é extremamente interessante, porque o que isso significa é o seguinte, neste caso aqui, eu iria ter basicamente então, isto seria a raiz quadrada de Z menos D elevado ao quadrado, ou D menos Z elevado ao quadrado, é a mesma coisa, ok? Só para deixar claro que isto aqui é uma nota que muita gente acaba por às vezes ter dúvida. Aqui não importa a ordem, porque eu estou a elevar ao quadrado, não importa aqui a ordem na nossa subtração, dentro do contexto global, porque eu estou a pegar aqui nesse elemento e elevar ao quadrado. E se eu elevo ao quadrado, o resultado acaba por ser sempre positivo. Então a nota é o seguinte, se eu tiver 1 menos 3, ou ter 3 menos 1, o resultado vai ser o mesmo, ok? E eu posso confirmar isso. Aqui vou ter 2 elevado ao quadrado, e o resultado é 4. Aqui vou ter menos 2 elevado ao quadrado, e o resultado é 4. Então não importa aqui a ordem sobre a qual nós vamos essencialmente trabalhar. O que eu aqui quero chamar a atenção é sobre este tipo de situação, que é o seguinte. O que é que acontece se nós tivermos então aqui isto? Reparem, também interpretar um pouco do nosso contexto matemático. Eu posso expandir aqui esta expressão, como é óbvio, okay? Mas não é preciso. Claro que imaginem, atenção, eu aqui estou a fazer esta expansão porque eu não conheço quanto é que vale Z e D. Mas se eu conhecesse, eu não precisava de fazer isso, ok?
Mas o que eu agora vou fazer é o seguinte, z menos d elevado ao quadrado seria z ao quadrado, ok? Menos 2g multiplicado por d mais d ao quadrado. Okay? Portanto, seria a raiz quadrada de tudo isto. Se eu desse o valor d e se eu desse o valor z, eu conseguia então calcular, certo? Este elemento, depois tirava a raiz quadrada e fundamentalmente calculava então este parâmetro que era basicamente solicitado. Porquê que eu estou a fazer isto? É simplesmente, pelo menos para nós conseguirmos interpretar a informação, porque imaginem que eu dava o valor de z e dava o valor de d. Eu poderia, por exemplo, substituir essas informações nesta expressão e depois tirava a raiz quadrada e calculava então, ou determinava a distância entre esses dois pontos, ok? Mas o que eu queria realmente chamar aqui a atenção é o seguinte, em vez de utilizar isto, eu podia chegar aqui e dizer, ok, a única variação que existe entre estes dois pontos não é em relação às abscissas, porque os dois pontos acabam por ter o mesmo valor da abscissa, mas é em relação às ordenadas. Portanto, o que eu aqui tinha de fazer era simplesmente pegar na variação das ordenadas e elevar a variação das ordenadas ao quadrado e tirar a raiz quadrada, ok? E ao fazer isso eu consegui então calcular diretamente a distância da AB. Em certos contextos pode ficar mais fácil fazer isso, ok? Mas pronto. Vamos então aqui analisar a segunda situação. A segunda situação também é de certa forma análoga, ok? Portanto, imaginem que eu tenho a situação em que os dois pontos acabam por ter a mesma ordenada, mas diferente abscissa. O que é que temos então nesse tipo de situações? Vamos então analisar. Imaginem que eu tenho aqui o eixo, vou ter aqui o eixo das ordenadas e aqui vou ter o eixo das abscissas. Eu já vou representar então isso. Agora aqui vou ter o eixo das abscissas, aqui vou ter o eixo das ordenadas. Então imaginem que eu tenho aqui o ponto que eu vou representar por A e eu vou ter aqui este ponto B. Ok, tenho estes dois pontos. E então vamos verificar o seguinte, que o ponto A e o ponto B vão ter diferentes valores da abscissa, portanto aqui vou dizer que este valor vai ser E e este valor aqui vai ser, sei lá, D. Okay? No entanto, tanto o ponto A como o ponto B acabam por ter o mesmo valor de ordenada. Portanto vai ser aqui este valor que eu vou marcar. Aliás, eu vou dizer que esse valor seria, sei lá, pode ser H, por exemplo, ok? Eu estava aqui à procura de uma letra para escolher, mas pronto, pode ser H. E o que é que eu sei neste caso? Eu sei que A e B são pontos que têm então a mesma ordenada, no entanto têm diferentes abscissas. Portanto, o ponto B vai ter então a abscissa E, o ponto A vai ter a abscissa D, no entanto são dois pontos que nós conseguimos então visualizar geometricamente que vão possuir aqui a mesma ordenada, ok? Portanto, uma coisa que nós aqui conseguimos verificar é que a variação em termos de y seria y menos y, seria h menos h, e isto aqui daria 0, ou seja, nós conseguimos verificar que não existe nenhuma variação em relação, digamos assim, ao y. Portanto, estes dois pontos, pelo menos, vão pertencer então à reta de equação y igual a h. Okay? Portanto, estes dois pontos estariam presentes nesta reta. Okay? Porquê? Porque são dois pontos que acabam por possuir a mesma ordenada. Mas porquê é que eu estou agora a fazer isto? Porque eu agora vamos então analisar uma situação análoga, vamos verificar o que é que vai acontecer neste tipo de situação. Portanto, temos então aqui o ponto A, ponto B, tem o mesmo valor de ordenada, no entanto tem diferente valor da abscissa, como nós aqui estamos a verificar. O que é que aqui a gente precisa de entender então? Que imaginem, a variação então em relação a y é zero, é nula, só que existe uma variação em termos de x. Okay? Neste contexto, eu teria que a variação de x seria módulo de E menos D, okay? Portanto, isso iria dar essa variação, ou seria D menos E. Okay? Também podia escrever desta maneira. Aqui, claro, não preciso de recorrer ao módulo porque o D é maior do que E. Okay? Aqui, aliás, eu não preciso colocar essa informação analiticamente, mas já subsentende-se aqui no nosso esboço geométrico isso acontece. Deixa-me só apagar aqui isto. Porquê que isto é importante? Porque o que é que aconteceria é o seguinte, imaginem que eu então queria calcular a distância entre estes dois pontos. Portanto, eu queria calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. A distância entre o ponto A e o ponto B seria raiz quadrada de, então seria D menos E, elevado ao quadrado, ou E menos D, a mesma coisa, mais H menos H elevado ao quadrado. Okay? Só que a primeira coisa que nós iríamos ter aqui é o seguinte, H menos H seria 0 e 0 elevado ao quadrado seria 0. Então eu iria
ter de eliminar este elemento aqui da nossa expressão. E consequentemente eu teria então raiz quadrada de d menos e. Se eu conhecesse estes parâmetros d e e, simplesmente fazia a subtração entre os mesmos e depois elevava ao quadrado e tirava a raiz quadrada. Mas imaginem que eu não conheço. Neste caso eu até posso expandir um pouco esta expressão. Isto é a mesma coisa que ter d ao quadrado menos 2d e mais e ao quadrado, ok? Pronto, deixa-me só colocar isto assim. Pronto, aqui está, certo? Só que o que é que acontece? Isto aqui que nós estamos a verificar não seria a mesma coisa que raiz quadrada da variação de x elevado ao quadrado? Exatamente isso. Então, na situação, o que eu quero aqui é passar pelo menos algumas... atenção, simplificações não no sentido matemático, mas simplificações no sentido de processo. Eu estou aqui a passar situações em que, por exemplo, se eu tenho então dois pontos que têm a mesma ordenada e, no entanto, diferentes valores de abscissa, se eu quiser calcular a sua distância, é simplesmente pegar na variação das abscissas, elevar ao quadrado e depois tirar a raiz quadrada. E simplifica-se, digamos assim, os cálculos. Aqui, quando estamos então a calcular a distância entre dois pontos que têm a mesma abscissa, certo? Então pega-se na variação de y, eleva-se ao quadrado e depois tira-se a raiz quadrada. E fundamentalmente calcula-se a distância entre estes dois pontos. O que eu aqui estou a oferecer é, de certa forma, estes atalhos que nós aqui podemos então tomar no nosso mundo da geometria analítica. Que, atenção, pode ser bastante útil em certos exercícios. Há certos exercícios que são bastante extensos em termos de cálculo. E às vezes conhecer, por exemplo, estas simplificações possibilita-nos poupar mais tempo na resolução de uma questão, certo? Então é sempre importante nós analisarmos e verificar, ok, se dão-nos dois pontos, eles têm, será que vão ter abscissas iguais, ordenadas iguais? Porque pode ser sempre útil, caso a gente tenha a calcular a distância entre esses dois pontos, é sempre útil nós conhecermos, digamos assim, estes atalhos, ok? Mas de certa forma, o que eu aqui quero pelo menos deixar claro é este tipo de situações que nós essencialmente podemos ter com os pontos, ok? Portanto, eles podem estar alinhados num sentido vertical ou num sentido horizontal, e nessas situações calcular a distância entre os mesmos não fica muito complicado, ok? Pronto. O que eu agora vou começar a fazer vai ser então analisar aqui as coordenadas do ponto médio de um segmento reto, ok? Portanto, eu vou explicar melhor o que é que seria isso. Portanto, vamos ir aqui para a próxima página. Então, imagine que eu tenho aqui um segmento de reta, ok? Vou tentar desenhar aqui um segmento de reta. Tenho aqui o ponto A e o ponto B, ok? Pronto, isto aqui é geometria plana. As coordenadas do ponto médio... aliás, aqui nem sequer vamos falar sobre coordenadas. O que é que seria o ponto médio do meu segmento? O ponto médio do meu segmento, que eu aqui vou representar por M, vou representar a azul, seria o ponto equidistante das extremidades de um segmento de reta. Lembrando que o meu segmento de reta vai ser representado desta maneira, portanto vai ser AB, e eu também posso representar desta maneira, BA, ok? A ordem das extremidades é completamente irrelevante, portanto aquilo que eu vou ter aqui é simplesmente isto. E eu tenho então o ponto médio deste segmento de reta. O ponto médio ele vai cortar o meu segmento de reta em duas partes iguais, certo? Portanto esta parte vai ser igual a esta, como nós aqui vamos conseguir visualizar. Mas a ideia é o seguinte, este ponto M ele é o ponto que está à mesma distância do ponto A e está à mesma distância do ponto B. Ou seja, um ponto equidistante das extremidades do meu segmento de reta, ele acaba por dividir o meu segmento de reta em duas partes iguais, ok? Agora, imaginem que eu quero, por exemplo, atenção, porque eu estou simplesmente a abordar isto no nível da geometria plana. Imaginem que eu tinha informações acerca das coordenadas do meu ponto A e do meu ponto B. Será que eu conseguiria chegar às coordenadas do meu ponto M, sendo o ponto M o ponto médio do meu segmento formado por estes pontos equidistantes? Por estes pontos extremos? Será que eu conseguiria? Imaginem que eu tinha então um exercício que era do género, dados os pontos A e B, e eles davam as coordenadas, e seja ponto M o ponto médio do segmento formado pelas extremidades A e B. Será que eu conseguia descobrir as coordenadas do ponto médio? Ou seja, se eu tiver aqui A com estas coordenadas, ok? Vou dizer que isto aqui é XA, YA, e eu vou ter que B vai ser XB, YB. Se eu tiver aqui estas informações, será que eu consigo então, porque atenção, a partir do momento que eu tenho estas informações, eu consigo montar um segmento de reta que une esses dois extremos, ok? Portanto, se eu tenho um ponto A e um ponto M, se eu tenho um ponto A e um ponto B, eu consigo então criar ou estabelecer um segmento de reta. Mas imaginem que a pergunta era para determinar então as coordenadas do ponto médio. Então, o ponto M, vou dizer que o ponto M tem estas coordenadas, ok?
Ou melhor dizer, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou então agora desenhar o nosso referencial ortonormado. Ok, eu vou desenhar aqui o nosso referencial ortonormado. Deixa-me aqui tentar desenhar. Claro que isto aqui não fica muito bem. Agora sim. Ok, vamos fazer aqui com que estas retas sejam ortogonais. Portanto, aqui vou ter o eixo ao Y. Aqui vou ter o eixo ao X. Deixa-me só apagar aqui isto um bocadinho. Aqui o eixo ao X. E então o que eu agora vou fazer é o seguinte. Dadas estas informações, eu obviamente consigo criar um segmento de reta. Ok? Portanto, seria mais ou menos este segmento aqui que eu vou criar. Eu quero então encontrar uma espécie de fórmula matemática que me permita, a partir destas informações que eu disponho, encontrar as coordenadas do ponto médio desse segmento de reta. Ok? Porque atenção, se eu desenhar aqui no nosso plano, se eu tiver uma folha de papel e desenhar um segmento de reta, fica fácil nós, por exemplo, encontrarmos o ponto médio. Só que, o que é que aconteceria se eu não tivesse então... Porque atenção, eu para conseguir trabalhar com este problema eu não preciso representar necessariamente alguma coisa, certo? Eu estou aqui só a representar, por intermédio a criar aqui essa fórmula, essa equação, ou pelo menos a mostrar-vos. Mas eu não preciso criar aqui nada. Com estas informações que eu tenho, eu facilmente consegui encontrar então as coordenadas do ponto médio desse segmento de reta no nosso plano, como é óbvio, ok? Porque se eu tivesse, sei lá, uma folha de papel e desenhar um segmento de reta e estar aqui a falar sobre as coordenadas do nosso ponto, sem ter um referencial ortonormado é meio esquisito, ok? Mas tudo isto está dentro do nosso contexto da geometria analítica, ok? Portanto, eu aqui vou ter o nosso ponto A, vou dizer que aqui tem um ponto A, portanto aqui teria, eu vou desenhar a verde, portanto aqui teria um ponto A, ok? E depois aqui vou ter o meu ponto B, com estas coordenadas. Pronto, mais ou menos assim, ok? Mais ou menos assim. Então aqui vou ter o ponto A. Tentar desenhar um bocadinho melhor, vai ser o ponto A aqui. Aqui vou ter o ponto B. E eu teria então este segmento, portanto este segmento agora que eu estou a representar, ele seria mais ou menos, ou vou fazer um bocadinho melhor, ok? Portanto, seria mais ou menos aqui, ok? Este segmento que eu aqui estou a representar, ele seria então o segmento AB ou BA, ok? Portanto, até vou colocar aqui, seria o segmento AB, que é igual ao segmento BA. Tanto faz, ok? Eu só estou a fazer desta maneira para evidenciar então que não importa qual é a ordem que nós essencialmente colocamos estes elementos. Pronto, mas temos esse segmento de reta. O que acontece é que eu sei que, obviamente, se eu tenho esse segmento de reta, eu consigo então encontrar, ou eu consigo pensar que existe um ponto médio, como é óbvio. Esse ponto vai ser aqui distante das minhas extremidades. Eu vou colocar, pelo menos, eu vou anotar aqui, ou denotar, as coordenadas dos meus respectivos pontos A e B. Portanto, a abscissa do meu ponto A vai ser XA, a abscissa do meu ponto B vai ser XB, e a ordenada do meu ponto A vai ser YA, a ordenada do meu ponto B vai ser YB. Ok? Aqui fica meio esquisito. Aliás, é melhor eu alongar aqui um pouco mais o meu eixo ao Y. Ok? Portanto, eu teria uma coisa... É assim, mais ou menos. Ok? Portanto, aqui teria o YB, aqui teria o YA. Pronto, temos então todas as coordenadas listadas dos nossos pontos A e B. O que eu agora vou começar por analisar é o seguinte. O nosso ponto M... Primeiro, reparem uma coisa. Nós conseguimos então dizer que esse ponto M é um ponto equidistante, certo? Portanto, a sua distância, portanto, a abscissa desse ponto tem de estar à mesma distância da abscissa do ponto A e da abscissa do ponto B, certo? Então isso significa, ou isso implica logicamente, que a abscissa do meu ponto M ele vai ser simplesmente o resultado da média destes elementos. Ou seja, vai ser XA mais XB a dividir por 2, ok? Isso é algo que nós conseguimos então aqui já deduzir matematicamente. Da mesma forma, se o M é o ponto médio do meu segmento AB, significa também que, para além da sua abscissa cumprir esse requisito, a sua ordenada também tem de ser equidistante das ordenadas do meu ponto A e do meu ponto B. Ou seja, se eu quiser encontrar a ordenada do meu ponto M, eu tenho que fazer então a média das ordenadas do meu ponto B e do meu ponto A. Ou seja, vai ser YB mais YA, ou vai ser YA mais YB, tanto faz. Aqui é comutativo, como é óbvio. E então o que a gente vai conseguir verificar é o seguinte. Dadas as coordenadas das extremidades do nosso segmento de reta, nós facilmente conseguimos encontrar as coordenadas do ponto médio do nosso segmento de reta em questão. Porque as coordenadas do nosso ponto médio, e representa-se na geometria analítica desta maneira, as coordenadas do ponto médio do meu segmento de reta AB
vão ser dadas desta maneira. Vai ser xa mais xb a dividir por 2, vírgula ya mais yb a dividir por 2. Eu essencialmente acabei aqui então por construir esta equação, ok? Esta equação, aliás, esta expressão, ok? Portanto, aqui vou ter o seguinte, eu vou ter... Eu não sei porque é que este texto está sempre a desaparecer, mas pronto. Eu vou então conseguir concluir que o ponto médio do meu segmento de reta AB, ou as coordenadas do meu ponto médio, vai ser dado por esta expressão. Vai ser xa mais xb a dividir por 2, vírgula ya mais yb a dividir por 2, ok? Se eu realizar esses cálculos, eu essencialmente consigo então calcular ou determinar a abscissa e a ordenada desse ponto médio do meu segmento de reta AB. Um segmento de reta delimitado por estas duas extremidades, ok? Mas aqui temos mais uma fórmula, mais uma expressão, certo? Que é a fórmula do ponto médio, ou a fórmula das coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Independentemente, é importante aqui pelo menos a gente saber construir isso, ok? O que eu aqui fiz foi essencialmente providenciar uma explicação disto estar desta maneira. O que eu agora vou fazer também vai ser então, nesta outra parte, falar sobre a equação da mediatriz de um segmento de reta, ok? Então vamos analisar isso também, essa situação. Imagine que eu tenho aqui um segmento de reta. Ou melhor dizendo, vou fazer um segmento de reta desta maneira, ok? Tenho este segmento de reta. Tenho aqui o ponto A e o ponto B. E, como é óbvio, eu consigo também imaginar que existe um ponto M, que é um ponto médio. Ora, existe uma reta que vai passar pelo ponto médio do meu segmento, AB, e é perpendicular com o segmento. Esta reta aqui vamos designar então como a mediatriz. Ok? A mediatriz. E nós, quando estávamos a trabalhar com a geometria plana, nós desenhávamos muitas das vezes o segmento e com o compasso nós essencialmente então construíamos a mediatriz, certo, desse segmento. Portanto, a mediatriz do meu segmento AB seria essa reta que passa pelo ponto médio do meu segmento AB e é perpendicular com o mesmo, ok? Isso é a definição da mediatriz. Nós sabemos como é que podemos obter a mesma geometricamente. Mas imaginem, ou pensem desta maneira, a mediatriz não é uma reta, certo? E eu tenho equações que podem descrever então retas. Eu tenho equações que vão descrever essa entidade geométrica, certo? E no fundo o meu segmento de reta também poderia ser interpretado como uma espécie de reta, mas não vou me alongar muito nisso. O facto é, eu posso então, e isto aqui é uma coisa extremamente importante da geometria analítica, imaginem que eu tenho então as coordenadas do meu ponto A. Eu digo que o meu ponto A tem a abscissa xa, ya, e eu digo que o meu ponto B tem a abscissa xb, yb, ok? Eu tenho essas informações. Eu vou desenhar aqui o nosso referencial ortonormado, para já, ok? Portanto, vai ser uma coisa mais ou menos deste tipo. Vou ter aqui o eixo, ou melhor dizendo, vou tentar fazer aqui o eixo mais ortogonal, ok? Com o outro, portanto, aqui vou ter o eixo ao x e o eixo ao y. Eu vou também só representar aqui neste, no primeiro quadrante. E a ideia é o seguinte, ok? Nós sabemos então que as coordenadas, pessoal, a primeira coisa é o seguinte, as coordenadas das nossas extremidades podem ser dadas pelo nosso enunciado. Então imaginem que eu acabo por postular. Eu digo que o ponto A tem estas coordenadas, o ponto B tem estas coordenadas. O que eu agora quero fazer é encontrar uma condição analítica que descreva, ou que me permita descrever qualquer ponto que pertence a esta reta. Qual é a particularidade que nós conseguimos averiguar em qualquer ponto que pertence à mediatriz deste segmento de reta? Qualquer ponto que pertence à mediatriz deste segmento de reta vai ser um ponto equidistante das extremidades do meu segmento em questão. Como assim? Vou pegar aqui neste ponto, certo? Este ponto, ele vai ser equidistante do meu extremo A e também vai ser equidistante do meu extremo B. Ou seja, a sua distância do ponto A vai ser equivalente à distância do mesmo até o ponto B. E isso acontece para qualquer ponto que eu essencialmente considerar. Ou seja, nós aqui vamos ter esta condição analítica, ok? Portanto, nós conseguimos inferir, logicamente, que dado um ponto aqui P, qualquer, se esse ponto P pertence à mediatriz, então tem de verificar esta condição. Certo? A sua distância relativamente aos extremos tem de ser igual. E isso implica, logicamente, isto. Ok? Claro que nós podemos trabalhar um pouco mais com isto. Eu vou deixar, atenção, eu disse que eu ia desenhar isto, mas eu vou deixar isto um pouco mais para aqui, ok? Porque agora vamos trabalhar então com esta... ou melhor dizendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isto um bocadinho para cima. Ok? E vou buscar esta condição e vou colocá-la para baixo. Porque agora... o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou dizer que o ponto P tem estas coordenadas, vou postular então que o ponto B tem as coordenadas
xy. E então o que eu vou agora fazer é simplesmente trabalhar um pouco mais com esta expressão analiticamente. Porque nós já sabemos como é que calculamos a distância do ponto A e do ponto B e também do ponto B até o ponto A, do ponto B até o ponto P. Ok? Portanto já sabemos calcular a distância entre dois pontos no plano. E no fundo, nós vamos conseguir aqui encontrar uma expressão que nos permite averiguar se um determinado ponto pertence a uma mediatriz formada por este extremo A e por este B, e ainda podemos desenvolver um pouco mais essa expressão. Okay? Portanto, aqui vamos ter o seguinte. A distância entre o ponto P e o ponto A vai ser basicamente isto aqui. Vai ser raiz quadrada de x menos xa elevado ao quadrado mais y menos ya elevado ao quadrado. Tudo bem. A distância do ponto B, do ponto P até o ponto B, vai ser raiz quadrada de x menos, vai ser x menos xb ao quadrado mais y menos yb elevado ao quadrado. Ok? Pronto, temos essas informações aqui. E eu sei então que a distância do ponto P até o ponto A e a distância do ponto P até o ponto B, ou seja, a distância do ponto da minha mediatriz com as extremidades do meu segmento, tem de ser exatamente coincidente. Então eu vou pegar aqui nesta raiz quadrada e vou igualar com esta outra raiz quadrada. Okay? Então aqui vamos ter simplesmente, eu vou ter então raiz quadrada de x menos xa ao quadrado mais y menos ya elevado ao quadrado igual, então aqui vou ter x menos xb elevado ao quadrado mais y menos yb elevado ao quadrado, ok? Uma coisa interessante que nós aqui já podemos então aqui dizer é que se eu tiver informações acerca do meu ponto P e se eu tiver informações acerca das extremidades do meu segmento reto, se eu quiser averiguar se um determinado ponto, que neste caso pode ser o P, okay? Se eu quiser verificar se esse ponto P pertence à nossa mediatriz ou não, basta realizar estes cálculos. E se eu tiver aqui uma proposição matematicamente verdadeira, então podemos inferir que esse ponto pertence à nossa mediatriz. Caso contrário, não. Okay? O que eu agora vou fazer é o seguinte, eu vou então encontrar a equação da mediatriz de um segmento reto. Para fazer isso, eu tenho então aqui raízes quadradas, ok? Portanto, eu vou elevar isto ao quadrado. Eu vou ter então aqui elevar isto ao quadrado. Então, eu vou ter aqui x menos xa elevado ao quadrado mais y menos ya elevado ao quadrado. Ok? Eu vou agora elevar tudo isto ao quadrado. Só que se eu elevo um lado da equação ao quadrado, também tenho de elevar no outro para que a minha igualdade permaneça constante. Então vou ter aqui y menos yb elevado ao quadrado. Vou só puxar isto um bocadinho mais para aqui e vou também elevar ao quadrado. Okay? Portanto, aqui vou elevar ao quadrado e aqui vou elevar ao quadrado. Corto com isto, como é óbvio, o quadrado vai cortar aqui com a raiz. E vamos chegar então aqui a isto, x menos xa elevado ao quadrado mais y menos ya elevado ao quadrado vai ser igual a x menos xb elevado ao quadrado mais y menos yb elevado ao quadrado, ok? Isto aqui que nós estamos a verificar vai ser então a equação cartesiana da mediatriz de um segmento reto, ok? A ideia aqui é o seguinte, se eu conhecer as extremidades do meu segmento de reta, portanto vamos supor que uma extremidade é o ponto A com coordenadas xa e ya, e a outra extremidade vai ter de coordenadas xb e yb. Eu vou ter então um ponto qualquer, imagina que eu tenho aqui o ponto P. Se eu quiser verificar esse ponto com estas coordenadas, okay? Se eu quiser verificar que esse ponto pertence à mediatriz ou não, basta substituir aqui as coordenadas de todos estes pontos aqui nesta equação. Se eu num lado da equação tiver uma coisa igual no outro lado da equação, então como é óbvio, eu vou ter uma proposição matematicamente verdadeira e isso implica logicamente que esse ponto pertence à mediatriz. Caso contrário, não. Isto aqui acaba por ser extremamente importante porque se eu depois pegar aqui nesta expressão, porque imaginem que eu aqui substituí então com valores numéricos, aqui substituí com valores numéricos, eu poderia encontrar então a equação cartesiana reduzida da nossa reta. E essa reta seria o quê? Seria a mediatriz, ok? Eu até posso dar aqui uma espécie de exemplo. Portanto, para dar aqui um exemplo, imagine que eu tinha este tipo de situação. Eu tinha aqui, sei lá, x menos 1 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado,
igual a x menos 1 elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado. A primeira coisa que aqui nós precisamos entender é que vamos ter então um segmento de reta. Eu vou dizer que aqui, sei lá, vou ter D, ok? Com coordenadas 1 e 2. E vou ter o outro ponto que vai ser 1 e 1. Então tenho um segmento, se bem que, espera, deixa-me fazer isto de outra maneira. Eu vou colocar aqui outros valores só para ficar de outra maneira, ok? Para ficar desta forma, ok? Pronto. Imaginem que eu tenho então aqui isto. Portanto, reparem, uma das extremidades do nosso segmento de reta teria estas coordenadas, seria a abscissa 1, y2. O outro ponto teria então a abscissa 3 e teria a ordenada menos 4, ok? Porque nós aqui invertemos o valor. Seria aqui menos 4. Então imaginem que eu não preciso representar, atenção, não preciso representar no nosso plano ou no nosso referencial isto, ok? Não preciso. Eu poderia, mas eu estou a solucionar um problema geométrico utilizando aqui cálculos, certo? Portanto, utilizando aqui álgebra. Portanto, eu não preciso representar esse segmento de reta. O que eu aqui posso fazer é o seguinte. O que eu agora quero, com estas informações, é encontrar a equação da reta que vai caracterizar a mediatriz do segmento DE ou ED. Ou seja, é exatamente isso que eu quero. Eu quero descobrir qual vai ser a reta, ou qual vai ser a equação da reta que vai passar pelo ponto médio deste segmento e que vai ser perpendicular a este segmento. Ou seja, qual é a equação da nossa mediatriz. Porque a mediatriz é simplesmente uma reta, como é óbvio. É uma reta que cumpre certos requisitos e ela, obviamente, depende deste segmento, mas depende no sentido em que ela não seria mediatriz se não tivesse este tipo de comportamento com este segmento. Portanto, o que eu agora vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou expandir um pouco esta expressão. Portanto, aqui vou ter x menos 1 elevado ao quadrado, vai ser x ao quadrado, menos 2x mais 1. Depois aqui vou ter mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. E depois vou ter aqui mais y ao quadrado menos, aliás, aqui seria mais 8y mais 16. Aqui não vai caber tudo, okay? Portanto aqui seria mais 16. O que é que aqui a gente já podia fazer? Portanto, podia cortar este x ao quadrado e y ao quadrado e isto também, ok? Por consequência teríamos menos 2x menos 4y. Aliás, já vou colocar aqui o 6x, portanto aqui teria menos 2x mais 6x. Depois aqui teria menos 4y mais menos 8y, ok? Aqui teria 5, portanto o 5 iria para o outro lado, ficava menos 5. Então teria 9 mais 16 menos 5, ok? Temos mais uma coisa deste género. E agora era simplesmente então calcular. Portanto, isto aqui ficaria 4x. Depois aqui teríamos menos 12y. E isto aqui vai ser o seguinte. Isto aqui dava 25. Menos 5 dá 20. Ok? Teríamos isso. Temos então aqui a equação. Aliás, poderia colocar desta forma. Então aqui teria a equação geral da nossa reta. Mas eu vou colocar aqui na forma reduzida. Ok? Portanto, para colocar na forma reduzida, eu teria aqui de isolar o y. Então eu iria ter menos 12y igual a 20 menos 4x. Depois eu então teria... eu aqui podia multiplicar por menos 1, ok? Porque eu não quero que este elemento aqui seja negativo, certo? Ou multiplicar por menos 1 não estou a alterar nada na minha equação. Então teria 12y igual a menos 20 mais 4x. E fundamentalmente iria ter então que y seria igual a menos 20 dividido por 12 mais 4x sobre 12. Pronto. Como é óbvio, podemos simplificar. Portanto, menos 20 dividido por 2, este vai ser menos 2 a multiplicar por 10. E 12 pode ser decomposto como 2 a multiplicar por 6. Corta, corta. 10 sobre 6. Ora, isto é simplesmente 2 a multiplicar por 5, 2 a multiplicar por 3. Corta, corta. Então vamos verificar que isto é a mesma coisa que ter... atenção, aqui fica menos 10. Fica menos 10, portanto aqui vamos ter um menos 5. Portanto vai ser menos 5 terços. Menos 5 terços. Isto aqui vai ser menos 5 terços. A nossa ordenada na origem. O nosso declive
4 sobre 12, ora 4 é a mesma coisa que 2 a multiplicar por 2, 12 é a mesma coisa que 2 a multiplicar por 6, corta, e isto vai ficar 1/3, ok? Portanto, nós vamos conseguir concluir que o declive dessa reta vai ser 1/3, ok? Portanto, y. Aliás, só para finalizar, o que nós aqui então acabamos de fazer foi simplesmente encontrar a equação reduzida da reta em questão. Só que esta reta em questão vai ser o quê? Vai ser a mediatriz do nosso segmento DE, certo? Ou ED. E reparem que nós aqui conseguimos obter uma informação analítica extremamente preponderante. Se eu tiver aqui, imaginem que eu dou as coordenadas de quaisquer dois pontos, eu consigo montar então um segmento de reta entre esses dois pontos. E claro, desde que obviamente eles não sejam coincidentes, mas se eu tenho dois pontos e eu tenho informações acerca das suas respectivas coordenadas, eu não preciso representar nada no meu plano cartesiano, porque eu facilmente consigo obter a equação reduzida da mediatriz, certo? Eu consigo encontrar a equação da mediatriz que acaba basicamente por caracterizar esse segmento de reta, certo? Em questão. Então isto aqui acaba por ser extremamente interessante, ok? Para finalizar aqui a aula, eu vou falar então num instante sobre a equação da nossa circunferência. Então, antes quando nós trabalhávamos com uma circunferência, se eu tiver uma circunferência e se eu der o centro e o raio, eu para construir uma circunferência num papel, se eu tenho um compasso, certo? O que é que eu preciso? Eu preciso fincar a ponta do compasso, certo? Num sítio, e depois eu tenho de abrir uma certa abertura, seria o raio. Então eu facilmente consigo construir uma circunferência no papel. Mas imaginem que dentro do contexto da geometria analítica, como é que eu poderia caracterizar então uma circunferência? Então vamos fazer desta maneira. Eu vou construir aqui o nosso referencial ortonormado. Vou ter aqui o eixo das abscissas e ali vou ter o eixo das ordenadas. Ok? E imaginem que eu tinha então aqui esta circunferência. Ok? Portanto aqui teria C. Eu iria dizer... Eu vou dizer que isto vai ser o ponto de coordenadas X. Vai ser o ponto de coordenadas X, A, Y, A. E eu vou pegar aqui este ponto. Sei lá, podia ser outro ponto. Mas vou pegar aqui este ponto. Qual é a condição analítica que nós vamos conseguir aqui observar para qualquer ponto que pertence à minha circunferência? Qualquer ponto que pertence à minha circunferência, a sua respectiva distância à minha circunferência, ao centro da minha circunferência, vai ser igual ao raio. Ou seja, qualquer ponto que pertence à circunferência, a sua respectiva distância ao centro da minha circunferência tem de ser igual ao raio. Okay? Portanto, a condição analítica, eu vou dizer que o raio aqui é A, eu vou dizer que o centro da minha circunferência é A e este ponto P é o ponto que pertence à circunferência. Logo, a condição analítica que nós aqui conseguimos delinear é esta. Que a distância de qualquer ponto que pertence à circunferência relativamente ao centro tem de ser igual ao raio, obrigatoriamente. Qualquer ponto que não verifique esta condição não se pode dizer como ponto pertencente à nossa circunferência. Vamos expandir um pouco mais isto. Como é que calcularíamos a distância entre o ponto A e o ponto P? Então, para calcular essa distância, eu vou só copiar aqui esta condição. Para calcular essa distância, então isto seria basicamente igual, ou melhor dizendo, seria raiz quadrada de... E então, vamos colocar aqui as coordenadas do ponto A e do ponto P. Portanto, o ponto A vai ter de coordenadas XA, YA. O ponto P vai ter de coordenadas X, Y. Ok? Então vamos ter aqui X menos XA elevado ao quadrado, mais Y menos YA. E isto aqui, nós já sabemos que tem de ser igual ao raio. Ok? Pronto. Agora, o facto é, se eu disser, por exemplo, se eu postular que eu tenho aqui um ponto A com estas coordenadas, e se eu disser que ele é o centro da minha circunferência no meu plano cartesiano, e se eu tiver aqui um ponto qualquer, se eu quiser averiguar, e aliás, e se eu tiver informações acerca do raio também, se eu quiser averiguar se esse ponto pertence à circunferência ou não, basta realizar este cálculo. E se este elemento for igual ao raio, então podemos dizer que esse ponto pertence à nossa circunferência. Mas, esta aqui é uma expressão que é um bocadinho desagradável, porque eu tenho aqui uma raiz quadrada. Então o que eu agora vou fazer vai ser simplesmente pegar aqui nesta equação e vou elevar ao quadrado. Ok? Portanto aqui vamos ter x menos xa, lá ao quadrado, mais y menos ya, vai ao quadrado. Portanto eu vou elevar ao quadrado todo este membro aqui da minha equação, mas se eu faço uma coisa num lado da equação, também tenho de fazer no outro, para que a minha igualdade se mantenha. Ok?
E então, por consequência, vamos ter aqui simplesmente, então, eu vou ter aqui o quadrado a cortar com a raiz, e vou ter x menos xa, ou seja, eu até vou aqui já escrever desta maneira, isto vai ser simplesmente x menos xa elevado ao quadrado, mais y menos ya elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, ok? Então vamos conseguir aqui finalizar que se eu tiver informações acerca do centro da minha circunferência do raio, se eu quiser averiguar se um determinado ponto pertence, se pertence ou não à nossa circunferência, basta substituir aqui as coordenadas do meu centro, desse ponto, e averiguar se vai ser exatamente igual ao raio ao quadrado, ou seja, esse ponto pertence à nossa equação se satisfazer a mesma, ok? Se satisfazer a condição que é imposta pela mesma. O que é interessante é que a partir disto, nós temos então a equação cartesiana reduzida da circunferência, como é óbvio. Eu não vou explorar a equação cartesiana geral da circunferência, vai ser um caso particular, mas o que importa aqui é perceber que as coordenadas do nosso centro vão ser dadas nesta equação, portanto as coordenadas do centro vai ser xa e ya, e o raio vai estar aqui elevado ao quadrado, portanto se eu quiser descobrir o raio é simplesmente tirar a raiz quadrada de r ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, então vou ter aqui simplesmente r. Ok? Pronto, e isto aqui é extremamente importante porque nós então conseguimos também descrever. Reparem que nós aqui conseguimos então descrever uma entidade geométrica por intermédio de uma equação. E isso é extremamente interessante porque eu, de certa forma, isso é uma ferramenta que acaba por ser, de certa forma, trazida pela geometria analítica. Eu consegui descrever entidades geométricas por intermédio de equações. Isso é fenomenal e nós verificamos esses exemplos. Reparem, no exemplo anterior nós estivemos então a descrever a mediatriz, que é uma reta, por uma equação, por uma expressão, certo? Única. Aqui nós também conseguimos descrever esta entidade geométrica por uma equação. Então vai ser várias situações aqui que nós vamos analisar dentro da geometria analítica, em que nós vamos descrever os nossos objetos geométricos por intermédio de equações. E muitos problemas que nós aqui vamos verificar vão envolver então aqui estes conceitos. Pronto, e isto aqui foi simplesmente então uma revisão, uma aula em que eu tive a discutir algumas ideias sobre a geometria analítica. Claro que isto aqui não foi uma aula formal, mas é uma aula, foi uma aula, é uma aula em que nós essencialmente acabamos de desenvolver um pouco as nossas competências também, e também para pensarmos um pouco fora da caixa. Portanto, espero que tenham gostado aqui desta aula. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu vou tentar responder, e fiquem para um próximo vídeo aqui no Arte Decodex. Fiquem bem.